por aqui. A gente está gravando essa aula, é importante que vocês saibam. Nós vamos gravar essas 3 aulas de hoje para que quem não puder estar nesse momento online possa assistir a aula depois. Contar um pouquinho rapidamente para vocês, enquanto as últimas pessoas vão entrando. A nossa ideia com esse projeto de mobilização do paradigma que surgiu de um trabalho conjunto meu com alguns alunos e alguns professores do paradigma, tem fundamentalmente o objetivo de levar aquilo que a gente sabe fazer com a sustentação do nosso trabalho de analistas do comportamento para ajuda, né, para oferecer esse nosso trabalho para as pessoas que estão mais precisando nesse momento. A ideia é que esse serviço atinja os profissionais da linha de frente, em especial os profissionais na área da saúde, não os da área da saúde, ou seja, não somente médicos, enfermeiros, mas fundamentalmente o pessoal que presta serviço com faxina, administração, manutenção de hospitais e também outros profissionais que estão aí nas ruas, policiais, socorristas, enfim. E que a gente possa oferecer esse trabalho num esquema de plantão online. A gente ainda está trabalhando na formatação desse plantão. Talvez não possa ser uma coisa tão automática do tipo a pessoa está na crise, agora liga e encontra alguém do outro lado da linha para falar, por conta da tecnologia. A princípio a gente talvez comece, para a gente poder começar logo, com um trabalho um pouco mais manualizado e de agendamento de atendimentos. Mas enfim, a gente vai contar os detalhes para vocês assim que isso tudo estiver estruturado o mais breve possível. Por enquanto, o nosso plano é ter esse dia de aulas e treinamento, então para isso a gente se organizou aqui e eu gostaria de agradecer enormemente as 3 queridas professoras que já estão online com a gente e que vão conduzir esse treinamento para a gente. A Daphne, a Joana e a Yara. As 3, cada uma na sua expertise, vão compartilhar um pouco com a gente, brevemente, o conhecimento que elas acumularam nesse tempo, tanto nesse tempo específico de lidar com essa situação de crise que a gente está vivendo, quanto no seu tempo de vida, de trabalho, de experiência profissional. Então, eu vou continuar aqui atenta às pessoas que continuam entrando e autorizando todos a entrarem. Mas, de novo, agradeço a presença de todos, em especial nesse momento da Daphne, que vai compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento. E a ideia é que a Daphne apresente algumas orientações para a gente por aproximadamente 1 hora, e então a gente tem um tempo de discussão e de conversa e de perguntas, ok? Aí depois às 4 horas a gente faz a mesma coisa com a Joana e às 6 horas a mesma coisa com a Yara. Vamos começar, Daphne? Vamos lá. Vocês me ouvem bem? Sim. Tá. Eu vou começar, pessoal, compartilhando aqui a minha tela. Só um minuto. Eu trouxe uma apresentação para me ajudar a não falar demais e espero que ajude aí visualmente na aula. Pessoal, meu nome é Daphne, né? Eu sou psicóloga, analista do comportamento. Eu comecei
falar um pouquinho do meu contexto, né? Eu comecei a entrar nesse mundo de emergências e desastres mais ou menos em 2010, né? Quando eu estava me formando e quando eu comecei a buscar, a partir de estudos que eu vinha fazendo em relação à terapia comportamental do luto, eu comecei a entrar nesse mundo de emergências e desastres. Felizmente, eu trabalhei com isso no mestrado, né? Eu fiz um mestrado sob orientação do professor Lincoln Jimenez, na Universidade de Brasília, e nós trabalhamos com treinamento dentro do contexto de emergências e desastres, um treinamento para prevenção de abuso sexual dentro de abrigos de emergência. Né? Quando acontece de uma inundação, por exemplo, e as pessoas vão para um local adaptado, né, geralmente disponibilizado pelo poder público, e a ideia era fazer um treinamento para prevenir a ocorrência do abuso sexual dentro desses contextos aí de emergência e desastres. E no doutorado eu trabalhei com saúde mental e atenção psicossocial a crianças, né, o impacto de você viver em situações de riscos para emergências e desastres. Eu participei do núcleo de intervenções, do núcleo de emergências e desastres do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, mais ou menos na época em que eu estava no doutorado, e dentro do doutorado fiz parte de um grupo, né, não sei se vocês conhecem, é o CEPED, né? Existem vários CEPEDs no Brasil todo, e eu participei do CEPED, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Desastres da USP, que tem um vínculo com o Instituto de Psicologia, e também atuo com o Núcleo de Intervenções Psicossociais em Emergências e Desastres, que é a Uniped, né, onde eu tive algumas oportunidades de atuar em algumas situações pontuais de crise, né, então muitas delas relacionadas a acolhimento de questões relacionadas à morte, né, desde de mortes repentinas, mortes inesperadas, mortes traumáticas, acidentais, suicídio, homicídio, né, dentro de algumas corporações, dentro de alguns contextos específicos. Também fizemos um trabalho quando houve a queda do prédio do Newton Paz, né, em São Paulo, no Lago do Arouche, e também, junto com o vínculo com a USP, a gente atuou no tiroteio da Escola Raul Brasil, em Suzano. Né? Então, assim como muitas pessoas que trabalham com emergências e desastres, eu não tenho experiências com pandemias. Né? Eu tenho alguns colegas que têm experiência e que trabalharam fora do Brasil, né? Por exemplo, com a questão do Ebola, e é uma situação que é especialmente diferente do que a gente está vivendo agora, né? O que todo mundo tem dito, a especificidade de que nós estamos num contexto em que somos todos afetados. Né? Quando você trabalha numa situação de desastre, geralmente quem atua, né, inclusive isso é recomendável, que quem atua não seja afetado. E nesse caso, não há quem não esteja afetado. Né? Então, todos somos afetados de alguma forma. Então, acho que essa é uma especificidade da epidemia, né, da pandemia do Covid. Bom, só uma confirmação, acho que está todo mundo vendo, né, a apresentação. Se alguém puder dar só um joinha aí. Sim. Tá. Legal. Só um pouquinho do que eu vou falar, né? Eu vou falar muito brevemente desse contexto geral de emergências e desastres, né? A gente usa esse termo da gestão integral de riscos e desastres. Vamos falar um pouquinho desse termo, né? Que é muito utilizado, que é da saúde mental e atenção psicossocial, os primeiros cuidados psicológicos e algumas diretrizes, né? Em relação a demandas aí para os atendimentos. Bom, não é novidade, né, para todo mundo que acho que nas últimas décadas a gente tem ouvido falar, né, muito acho que mais do que há tempos atrás em relação a desastres, né? E se a gente pegar um pouco da definição do que é desastre, talvez fuja, né, de alguns estereótipos que às vezes vêm direto ali quando a gente pensa em desastre. Então, eu coloquei algumas manchetes aqui só para ilustrar, né? A gente teve lá em 2011, né, a tragédia das chuvas, dos deslizamentos, das inundações no Rio de Janeiro. Tivemos também o incêndio lá em Santa Catarina, né? Ataques terroristas, muito relacionados com água, né? Com a falta dela ou com o excesso dela. Então, a seca também é considerada um desastre. Os acontecimentos em Minas Gerais, né, em Mariana, em Brumadinho, né, então as quedas das barragens. Então, a gente tem uma classificação muito ampla quando a gente fala de desastres.
E eu coloquei aqui nesse slide uma noção que, para mim, o que mais o que a gente mais relaciona nesse contexto é a amplitude. Então, quando você fala de uma crise, de uma emergência, de um desastre, de uma forma muito geral, a gente está falando de uma situação em que não há recursos suficientes para lidar com aquilo naquele momento. Então, a crise seria uma situação ali um pouco mais individual, né, mais específica. A emergência também, que vai exigir ali uma atuação mais imediata, né, para aquele acontecimento. E os desastres, acho que é importante falar, né, que a gente fala sempre da noção de riscos, né, inclusive aquele termo que eu falei para vocês da gestão integral de riscos e desastres, ele está relacionado a essa noção, né, isso historicamente vem sendo trabalhado, a gente não olhar só o desastre, né, mas olhar todo o contexto propício para que aquele desastre aconteça. O desastre em si, ele é relacional, né? Então, ele é o resultado de um risco mal gerenciado. E o evento adverso seria aquilo que está relacionado. Então, por exemplo, numa inundação, o evento adverso é a chuva, né? Então, não necessariamente chover muito vai fazer com que haja uma inundação, né? Não necessariamente faltar água vai fazer com que isso se configure como seca, né? Então, toda essa relação, né? Então, essa ameaça que o evento adverso, somado com a nossa vulnerabilidade, né? E a vulnerabilidade aí, ela vai se relacionar tanto para a parte física quanto para a parte de pessoas, né? Então, por exemplo, uma casa de concreto, ela é muito menos vulnerável do que uma casa de um outro material menos resistente, né? Então, a gente tem essa parte física para pensar no risco de desastre e a parte também de pessoas, né? Então, a gente sabe que também, dentro do contexto de desastres, a gente tem algumas características, né, de pessoas que vão torná-las mais vulneráveis ao evento ali, ao efeito do desastre. Então, por exemplo, algumas questões de gênero, né? Então, mulheres e crianças geralmente são colocadas como uma população mais vulnerável, crianças, né, por muitas vezes falta de recurso e não participarem ali de todo o contexto de enfrentamento, e mulheres muitas vezes pelo papel, né, assumido de muitas funções, né, e o quanto que isso pode acarretar. A idade também, né, como eu falei, crianças e também pessoas idosas acabam podem ter limitações físicas, também de rede de apoio, e questões socioeconômicas, questões de história de aprendizagem, né, de você ter falta de habilidades, transtornos mentais, né, sintomas, enfim, né, acho que dá para a gente pensar, não é difícil, né, acho que não está fora do nosso raciocínio clínico pensar essa questão da vulnerabilidade. E a capacidade, que são os recursos, né, então o que você tem de ferramentas para poder lidar com aquilo. Tudo isso vai fazer com que o nosso risco seja maior ou seja menor. E lembrando, né, o destaque aí de que esse contexto de desastres, ele é especial porque todos somos afetados, né? Não é meu objetivo agora entrar, né, nesses pormenores aí do contexto da área, né, da psicologia nas emergências e desastres, mas só para a gente ter um contexto geral. A gente tem um documento, né, de 2015, um acordo, um compromisso, né, de vários países, que é o Marco de Sendai, que ele é um compromisso mundial para ações com estratégias de redução de risco de desastres, para todos os desastres, né? Quem quiser depois procurar, se vocês digitarem aí no Google, é muito fácil de encontrar. E dentro da nossa legislação, né, a gente tem lá, dentro da atuação da Defesa Civil, a gente tem essa lei, né, a 12.608, que vai falar desse novo paradigma da defesa civil, de olhar para o acontecimento do desastre, considerando todos esses ciclos aqui que está mostrando nessa figura, né? Então, não pensar só em ações de resposta, né? Então, aconteceu o desastre, eu vou fazer alguma coisa, né? Então, pensar em todo um ciclo de prevenção, de preparação, de resposta e de recuperação. E isso faz todo sentido quando a gente pensa na pandemia, né? Então, considerar todo esse contexto é o que a gente tem, né, o que foi colocado aí nesse novo paradigma da defesa civil, que é de pensar na gestão integral de riscos e desastres. E a psicologia não foi diferente, né? A gente também entrou nessa área com atuações muito focadas para resposta, né? E aí essa lei, a 12.983, ela vai trazer uma previsão,
né, de que todos os municípios precisam ter um plano de contingência para desastres, né, seja ele qual for. A gente sabe que na prática isso não é cumprido, né, tem até algumas pesquisas que mostram isso, o quanto que não se tem, né, inclusive eu desconheço que tenha algum para a pandemia também especificamente, mas nessa lei está previsto que precisa constar no plano de contingência como que vai acontecer a assistência médica e psicológica, né? Então, isso foi um avanço muito grande para a área, né, da psicologia, mas que, na verdade, não vejo que tenha tanta implicação, né? Eu acho que é algo que a gente, como psicólogos, né, eu acho que a gente tem que buscar, isso é uma coisa que, dentro do núcleo, né, do CRP, era uma coisa que a gente tentava sempre buscar esse espaço, mas que, ao meu ver, ainda tem muito, né, o que se buscar. E só para lembrar, né, acho que essas duas imagens estão aqui para lembrar que a atuação em emergências e desastres ela é muito diferente do que a gente está acostumado no contexto, né, do setting terapêutico ali de uma forma tradicional. E o quanto que a gente vai trabalhar com muitos profissionais e não só com o que a gente está acostumado da área da saúde, mas com vários outros profissionais. Então, por exemplo, os profissionais da defesa civil, que muito frequentemente chamam psicólogos, por exemplo, para ajudar a entender por que uma pessoa não quer sair da sua casa, sendo que o morro está caindo. Né? Então, só para a gente ter uma noção aí um pouco dessa construção da área. Né? E a maioria dos manuais que vão trazer ações, né, para pensar a saúde mental em situações de emergências e desastres, elas vão usar esse termo, né, que é já usa já direto a sigla, né, porque a gente fala bastante, que é saúde mental e atenção psicossocial. E esse termo ele vem de todo um grupo de trabalho, de várias agências, né, que atuam. Esse IASC, né, eu vou falar várias vezes ao longo da apresentação, o IASC ele é um comitê de várias agências que trabalham conjuntamente, né, só para citar algumas, tem o Médicos Sem Fronteiras, tem a Cruz Vermelha, tem a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, né? Então, são várias agências ali que trabalham juntas para pensar nessas ações aí de ajuda humanitária e no mundo todo, né? Então, nesses conflitos aí que a gente vê que são, em muitos locais, praticamente constantes. Né? Então, nesse contexto, tem toda essa produção ali científica de ações, né, de saúde mental e atenção psicossocial, para prover esse atendimento, esse apoio psicológico a populações e grupos de risco. Então, só uma definição aqui, né, que eles falam que é todo tipo de apoio local externo cujo objetivo seja proteger ou promover o bem-estar psicossocial e ou prevenir ou tratar condições de saúde mental. Eu vou falar nessa apresentação bastante sobre esse documento, né? Talvez vocês tenham tido contato. Ele tem sido bastante divulgado, né? Nesse contexto, ele é de 2000, agora se eu não me engano é 2011, e é um manual de primeiros cuidados psicológicos. Então, ele foi criado nesse contexto também, né? Desse contexto do IASC, né? Da Organização Mundial da Saúde, de algumas outras organizações, e ele está relacionado com esse projeto Esfera também, que é um projeto, são várias organizações também que eles trabalham como se fosse eu diria, mais ou menos na minha interpretação, como se fosse um controle de qualidade, né? Então, por exemplo, eu comentei lá dos abrigos, né? Os abrigos de emergência, eles têm toda uma regulamentação para acontecer. Então, no projeto Esfera, espera-se que os municípios que vão fazer o plano de contingência se apoiem nesse projeto Esfera. Lá eles dizem, por exemplo, quanto de metragem tem que ter num banheiro de um abrigo de emergência. Quantas pias tem que ter, quantos chuveiros tem que ter para cada pessoa, para cada quantidade de pessoas, né? Então, são normas ali, instruções, que daí, como eu falei, é uma área muito interdisciplinar, né? Não é só a área da saúde, o quanto que tudo isso vai ser ali elencado para poder garantir essa assistência às demandas, né, de emergências e desastres. Só para dar um exemplo, no CEPED tem muito arquiteto trabalhando na construção de banheiros para abrigo de emergência. Então, banheiros móveis, banheiros que garantam privacidade, banheiros que tenham uma sustentabilidade, né, ali nos rejeitos, enfim. Né? Então, tem uma área bastante grande de atuação. E eu penso que esse uso desse documento dos primeiros cuidados psicológicos,
ele deve acontecer tanto como aplicação, no sentido de que, eu imagino que a gente vai ter um contexto de que os terapeutas aplicando os PCPs com quem está sendo atendido, e também como uma psicoeducação para que eles apliquem no contexto em que eles estão vivendo. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar um pouco do público que a Roberta estava descrevendo, né? Então, um profissional de limpeza de um hospital. De repente, ele pode ter ali, né? Não é o trabalho dele, mas ele pode ter ali algum contato com alguma pessoa enlutada, ali numa situação de crise. Né? Então, podem ter ações ali que as pessoas podem fazer e que muitas vezes vem esse tipo de questionamento, né? O que eu posso fazer numa situação ali que eu vejo uma pessoa em intenso sofrimento? E os PCPs, eles estão dentro de uma lógica de entender que existem reações que são normais dentro, né? Quando a gente vivencia uma situação de riscos e desastres. Então, tudo isso que está descrito aqui é o que eles colocam como as reações normais diante de desastres como um todo. Né? Então, vai depender muito da natureza, da severidade do evento. Né? Então, eles falam lá desde uma situação, por exemplo, de um acidente de carro, né? Ou até uma situação em que você perdeu a sua família toda num desabamento, né? E a pandemia está dentro disso. Vivência anterior de situações de crise, né? Numa leitura aí comportamental, acho que para a gente olhar para o repertório mesmo, né? Se a pessoa já teve experiência de ter vivido outras crises e como que isso aconteceu. Apoio que elas recebem de outras pessoas durante a vida, se esse apoio existe, né? E qual a qualidade desse apoio. No momento da crise, né, qual é o estado de saúde física dessa pessoa, o histórico pessoal dela e familiar de problemas de saúde mental, né, que a gente sabe que tudo isso pode aumentar o risco ali dos agravos, cultura e tradições pessoais. Talvez nosso país ele é muito muito rico, né, de culturas e de crenças, mas talvez isso se aplique mais quando a gente fala de uma pessoa, por exemplo, que vai sair daqui e que vai atuar lá na Síria. Né? Eu acho que é muito, e eu não sei quais são as crenças e as tradições pessoais de pessoas que moram lá. Aqui no Brasil, acho que é mais fácil, né? Imagino que a gente vai atender pessoas que são aqui do nosso país, mas mesmo assim tem muitas questões ali específicas, né? E isso precisa ter sempre espaço para que isso aconteça. Dentro do contexto do luto, a gente vê bastante isso, né? Os rituais de despedida e os rituais fúnebres. E idade, né? O nosso público não vai abranger criança, né? Mas talvez isso possa ser discutido na medida em que talvez, né, pessoas que estejam ali na linha de frente estejam com crianças, com filhos, né? Enfim. Essa pirâmide aqui, ela é uma pirâmide muito famosa, né? As pessoas costumam falar que é a pirâmide do Yasky. Ela vai falar um pouquinho dessa questão da saúde mental e atenção psicossocial e um pouco das demandas em relação a situações de emergências e desastres. E tudo isso construído ao longo da experiência de todas essas organizações, né? De toda essa construção ali de práticas, né? E de literatura também, né, que é o que eles sempre levam em conta. Mas a ideia é pensar que a gente tem estratificações aí nessa pirâmide e que vão trazer algumas demandas específicas. Vou mostrar primeiro essa aqui, né, essa aqui é a mesma, basicamente a mesma pirâmide, mas ela é do material de 2007. E que a gente fala, então, que de 75% a 80% das pessoas que estão vivenciando ali riscos e desastres, elas vão precisar de apoios comunitários, né? Então, ele fala aqui, rede tradicional de solidariedade, famílias, amigos, vizinhos, líderes espirituais, líderes comunitários, atenção básica, por exemplo, né? Então, agentes comunitários de saúde. Então, de alguma forma, essas pessoas vão conseguir ali com seus próprios recursos, não sem sofrimento, né? Mas lidando e dando conta ali um pouco da demanda. Mais ou menos de 15% a 20% vai ser uma população que vai estar com mais risco e que vai precisar ali de uma atuação um pouco mais especializada, e só de 3% a 4% de pessoas que vão de fato precisar de um atendimento muito especializado e que vão ali desenvolver transtornos.
É pouco e é muito, né? Eu acho que depende se a gente olhar para a população brasileira, talvez, eu não sei, nem vou me arriscar a fazer conta, mas 3 a 4% acho que é um número considerável, né? Mas a ideia aqui principal da pirâmide é discutir o quanto que as reações agudas, elas são esperadas e que a gente fala que os eventos, eles são potencialmente traumatizantes e não necessariamente traumatizantes, né? Isso acho que é uma questão importante aí da gente pensar. Os PCPs, eles justamente vêm nesse caminho, né, de você pensar em oferecer esse apoio, que ele não está ali na ponta, né, dos profissionais de especializados, como psicólogos, como psiquiatras, mas ele é um apoio que necessita de pessoas treinadas, né, para aplicação. Então, ele fala, né, que é uma resposta humana de apoio às pessoas em situação de sofrimento com necessidade de apoio. E sempre baseada nesses principais órgãos aí, como eu falei, do projeto Esfera, do IASC. E a ideia, então, é oferecer apoio e cuidados práticos não invasivos, avaliar as necessidades e preocupações, ajudar as pessoas a suprir as suas necessidades básicas, escutar as pessoas sem pressioná-las a falar. No manual ele explica muito bem que, de uma forma geral, os PCPs vieram em virtude de alguns estudos que mostravam o quanto que o debriefing psicológico poderia trazer, inclusive, prejuízos. Então, você muitas vezes forçar a pessoa a falar, a reviver aquilo que ela tinha vivido, né, a crise, a emergência, o desastre, isso poderia ser, inclusive, prejudicial, né? Então, o PCP ele veio mais ou menos com esse objetivo, né, de inclusive substituir o uso do debriefing psicológico. Então, confortar as pessoas, ajudarem a se sentirem mais calmas, ajudar as pessoas na busca de informações, serviços, conectar as pessoas com esses serviços e proteger de danos adicionais. Eu vou falar brevemente um pouco de cada um, né? São 13 pontos ali que são tratados no manual, né, dos PCPs, e depois a gente entra um pouco mais especificamente para essa parte da demanda do COVID, né? Então, alguns aqui, inclusive, a gente precisa fazer uma adaptação ao nosso contexto, né? Imaginem que vocês estão, por exemplo, num campo de refugiados, né? E aí vão dizer, olha, você precisa colocar a pessoa num local seguro, né? Ou então, mais ou menos como está na imagem aqui, você não vai atender uma pessoa perto de um vulcão que está ali próximo de uma erupção, né? Então, sempre levar a pessoa para um local que não seja de risco, né, para um local tranquilo, para um local seguro e na medida do possível, né, não vai ter de forma nenhuma um setting terapêutico como a gente geralmente tem, mas deixar a pessoa ali para um local tranquilo e seguro, que no nosso caso, né, vai ser ali o atendimento online, que é tema de outra aula, né. Oferecer água e comida, eles falam no sentido das necessidades básicas, né, numa situação de vivência, de crise, é muito comum a gente se esquecer dessas coisas que são tão importantes e que fazem parte da nossa regulação, né? Física, inclusive, né? Então, comer, beber, ir ao banheiro, tomar um banho, né? Então, são coisas que pode parecer uma coisa tão simples, tão boba, né? Mas que geralmente faz muita diferença, inclusive como um suporte, né, emocional, na medida em que você está ali prestando, né, mostrando uma preocupação com a pessoa. Então, isso faz parte, né? Verificar se há alguma necessidade especial. Então, como remédio, roupa, papel, caneta, outros objetos que podem ser de interesse ali da pessoa. No nosso caso, né, acho que dá para pensar se a pessoa toma uma medicação, no momento o psiquiatra dela, por exemplo, não tá atendendo, né? Então, que outros meios que ela pode fazer para garantir que ela tenha, de repente, uma receita para continuar a tomar o remédio que ela precisa. Mais algumas coisas, informar o que está acontecendo sem mentir, sem dar falsas esperanças ou prometer algo que você não possa cumprir. Isso é algo que eu acho que é muito simples para a gente pensar como profissionais, mas que faz parte desse treinamento, né? De você não se render a essa tentação, eu diria, de falar vai ficar tudo bem. Né? Eu acho que é uma coisa que todo mundo quer dizer, vai ficar tudo bem, isso vai passar, mas isso é uma falsa esperança. Né? Eu acho que prometer alguma coisa, né? Então, por exemplo, seu pai vai ficar bem, né? Acredita que seu pai vai ficar bem. Eu vou saber se ele vai ficar bem ou se ele vai morrer, né? Então, acho que são coisas que a gente precisa prestar atenção,
né? Isso são coisas que às vezes saem meio automaticamente, então a gente precisa se policiar, né? Não mentir, não dar falsas esperanças, não prometer alguma coisa que você não possa cumprir. Falar de forma tranquila, calma, isso também são habilidades que todos, né, como psicólogos, já somos treinados, né, para fazer. Então, falar de forma tranquila, sem aumentar a voz, sem repassar informações que a pessoa não queira, né? Quem vai ditar ali o que vai ser trabalhado é quem está trazendo, né, a instabilidade ali emocional. Não ficar, né, pedindo detalhes que possam intensificar esse impacto emocional, escutar e dar importância ao que ela está passando, né? Acho que todo um processo que também para a psicoterapia é muito tranquilo, né? Eu acho que validar o sofrimento, ouvir, né, o que significa aquilo que a pessoa está trazendo, dar informações corretas, sensíveis, repetidas, né? Muitas vezes a gente pensa, eu já falei isso, mas às vezes você falou e a pessoa não ouviu. Né? Então, muitas vezes é importante a gente repetir, inclusive uma orientação é sempre no final dos atendimentos você retomar, né, as principais orientações, você precisar falar 3, 4 vezes a mesma coisa para que a gente tenha, né, uma chance maior de que aquilo seja de alguma forma apreendido. Isso aqui também talvez não faça tanto sentido, né, mas dentro de contextos especialmente de como eu falei, de campos de refugiados, né, muitas vezes crianças se perdem, né? Tem um colega que trabalha nesse contexto de assistência humanitária, ele fala que é um número absurdo de crianças que simplesmente somem, né? E, então, acho que é algo para se pensar. Eu acho que tem alguns riscos, né, no contexto que a gente está vivendo. Por exemplo, vamos imaginar uma mãe, né, que tem filhos e ela vai para o hospital e de repente deixa as crianças em casa, enfim. Acho que é muita demanda aí que também não está no nosso alcance, envolve toda uma questão acho que de assistência social, mas algo para a gente pensar. Conectar as pessoas aos serviços de que elas necessitam, né, e muitas vezes o nosso trabalho vai ser só de orientação, né, de poder indicar locais, mas quem vai fazer essa busca, né, vão ser as próprias pessoas. Dentro também das nossas limitações, nem todos os serviços de saúde estão disponíveis, né? Levar em conta necessidades espirituais, proporcionar espaços onde essas pessoas possam praticar a sua religião. Isso a gente vai falar também um pouquinho mais em relação ao luto, né? Na medida do que for possível, sempre propor que esses rituais aconteçam, respeitar as diferenças socioculturais em relação a estruturas familiares, gêneros, rituais e formas de lidar com a dor. Né? Não existe uma forma certa de lidar, mas a gente precisa entender. A gente fala muito de naturalizar, né, todas as reações, mas a gente precisa entender o contexto de tudo aquilo, como que aquilo está acontecendo, que significado que aquilo tem para aquelas pessoas. E também facilitar o acesso a recursos, né, governamentais, então toda a parte, inclusive financeira, né, porque é claro que sempre tem os desastres sempre vão impactar também a parte econômica, né, não está sendo diferente com a pandemia. Então, facilitar, né, direcionar esse acesso aí a recursos governamentais, serviços assistenciais, telefones que sejam importantes, serviços que sejam importantes. Esse serviço, né, é um exemplo. E sempre lembrar que a última coisa, né, antes de partir, é importante planejar ou estabelecer algumas pautas e metas com a pessoa em relação ao trabalho. Então, lembrar de todo aquele atendimento com as necessidades básicas, né, alimentação, higiene, e aspectos que ela vai precisar se envolver ali para facilitar esse processo de enfrentamento da situação. O modelo, né, do plantão psicológico, isso é uma coisa que ainda está, né, em processo ali de definição, mas é muito comum e muito provável que a gente tenha que fazer sempre atendimentos com começo, meio e fim. Né? E esse fim vai envolver esse planejamento aí como se fosse um compromisso mesmo, né? Desse estabelecimento aí de pautas, né? De planos de segurança, algumas coisas nesse sentido. No final do PCP, ele vai falar um pouco sobre o que a gente escuta muito falar do cuidando do cuidador. Né? Então, é muito comum profissionais que trabalham nesse contexto, né, de você ter ali a emergência como um cotidiano, a gente tem um contexto propício para o desenvolvimento de um burnout. Né? Então,
Inclusive, isso está sendo praticamente uma regra, né, com profissionais de saúde e que estão na área da saúde, porque muitos estão estendendo, né, o seu horário de trabalho, alguns que não estendem, mas que estão de uma forma muito mais intensa, né. Muitas pessoas estão se afastando por outras questões, inclusive o burnout, e muitas pessoas estão se afastando por estarem adoecidas pelo Covid. Então, isso está aumentando, né, sobrecarga de trabalho, então longas horas de trabalho, muitas responsabilidades, falta de clareza, né, então falta de uma gestão que organize ali o trabalho, isso tudo vai contribuindo, né, para o burnout e para outros impactos aí na saúde mental, uma comunicação ineficiente, né, uma gestão ineficiente, você está em áreas não seguras e as pessoas estão o momento inteiro, né, em áreas não seguras, aspectos psicossociais de vulnerabilidade, né? Então, acho que tem pessoas que vão ter vulnerabilidades maiores aí por conta de toda uma história de vida. A importância da comunicação, vai ter uma parte que eu vou falar disso, né? Da importância de você ter informações claras, o autocuidado, você trabalhar em escalas para não ter essa sobrecarga, promover descanso, reflexão e reconhecer os seus limites. Isso tudo eu estou pensando nos profissionais, mas eu diria que isso tudo tem que ser pensado com cada um de vocês, né? Eu acho que vale a mesma reflexão de cada um saber, né? Procurar reconhecer os seus limites em relação a toda essa atuação, todo esse trabalho. E também, no caso, a contaminação, né? Tem a questão de infraestrutura, né? De falta dos EPIs, né? Dos equipamentos ali de segurança e também o uso incorreto, né? Eu tenho colegas que estão trabalhando, orientando gestores, né? Da rede de saúde e assistência social, e eles falam que muitas vezes uma coisa que acontece é que as pessoas até têm e usam o EPI, mas fazem um uso incorreto, né? Então fazem às vezes o uso ali no contexto, né, do trabalho e depois vão lá tomar o cafezinho e tiram a máscara de qualquer jeito, ou então ficam numa aglomeração, né, fica todo mundo muito próximo. Então, esse monitoramento tem que ser feito o tempo todo. Aí vai para a nossa última parte da minha fala, que eu coloquei dessa forma, né? Não sei se é a melhor forma de falar, mas um pouco de demandas e intervenções para a gente pensar com tudo isso especificamente para o Covid. Na modalidade de plantão, a gente tem, então, uma questão muito específica, né? Muito diferente da terapia tradicional. E só algumas coisas para pontuar, né? Que é uma intervenção pontual, que a gente tem que buscar ter esse começo, meio e fim. Né? Pode ser que aconteçam outros atendimentos, mas mesmo que aconteçam, a ideia é que a gente não sabe, né, se a pessoa vai retornar ou não, então a ideia é fazer esse atendimento de começo, meio e fim. E de uma forma bem geral, assim, pegando muitos pontos, eu diria que é esse processo de empoderamento para a estabilização emocional. Quando a gente fala de desastres como um todo, é muito comum a gente falar do termo de protagonismo dos afetados. Né? Então, as melhores pessoas para lidar com aquilo que estão vivendo são as próprias pessoas, né? São os próprios afetados. Então, de uma forma geral, o suporte ele é dado para esse empoderamento, para esse reconhecimento de estratégias, de recursos, né, daquilo que ainda precisa ser desenvolvido para poder garantir essa estabilização emocional. E por que estabilização emocional? É como se fosse um equilíbrio mesmo diante, né, sabendo que esse equilíbrio está o tempo inteiro nesses altos e baixos aí que vão ser considerados normais. Né? A gente fala que é uma reação que é normal diante de uma situação que é anormal. Então, por isso que o primeiro ponto é naturalizar as reações. E são várias, né? Aqui eu coloquei algumas, né? Algumas, inclusive, que eu tenho ouvido bastante, mas são várias, né? É uma gama muito grande de reações, então, que vão envolver ansiedade, vão envolver aí, né, sintomas depressivos, medos, né? Muitas preocupações, então medo de você se infectar, medo de você infectar outras pessoas, o estigma, né, em relação aos profissionais que estão ali atuando na área da saúde, né? Então você muitas vezes as pessoas não quererem te tocar, né? Então eu escutei alguns relatos de profissionais que estão sendo proibidos de entrar dentro dos seus condomínios porque estão ali na linha de frente, né? Então as pessoas não querem tá perto, né, de quem trabalha de quem está ali na linha de frente com a doença.
sentimentos de confusão, né, de você não saber direito, inclusive reflexões sobre a sua própria vida, né, o que eu estou fazendo da minha vida, né, tá tudo parado, né, então reflexões sobre o futuro, impactos da quarentena, as questões das incertezas, né, então tem muitas coisas que se alteraram por conta disso, né, então planos, viagens, grandes eventos, né, então será que vai acontecer? Será que eu vou conseguir marcar de novo meu casamento que foi desmarcado, né, ou então a minha viagem, enfim, várias coisas. E algumas referências vão colocar que essa naturalização, essa normalização dessas reações, né, estão normais diante dessa situação normal, vão ficar por volta de 3 meses. Né? Então, por volta de 3 meses, isso pode ser considerado. Acho que tem muitos poréns, né, que daria para a gente discutir, a gente pode até colocar isso depois em discussão. É bastante tempo, né? E é perigoso, porque se a gente pegar o DSM, muitos transtornos aí vão ter um período muito menor do que isso, né? Para serem diagnosticados, enfim. Mas lembrar, então, que a gente tem esse contexto de potencialidade, né? Não necessariamente ali para desenvolver um transtorno mental, um trauma. Isso também acho que é mais tema da outra aula, né? Mas a gente precisa entender, né, que tem esse indicador de um sofrimento agudo que deve ser acolhido, cuidado e monitorado. Uma outra área que é bastante discutida dentro de emergências e desastres, né, da gestão integral de riscos e desastres, é a questão da percepção de risco. Né? Então, tem vários estudos muito interessantes. É muito difícil a gente falar com uma homogeneidade, né, porque os desastres são muito diferentes. Né? Então, por exemplo, tem um estudo que eles investigaram a percepção de risco das pessoas que moravam numa comunidade ribeirinha perto de um rio, que é um rio glacial. Né? Então, tem lá uma época do ano em que a chance de ter uma inundação brusca, é muito alta. Né? Então, eles fizeram um estudo lá em relação à percepção de risco dessas pessoas de uma inundação. Né? Então, a chance de morte ali era muito alta, né? Porque a inundação ela é muito rápida, né? Por isso que a gente fala que é brusca, né? Então, é muita água ali em pouco tempo. E eles perceberam que a percepção de risco ela influencia positivamente na adoção de estratégias eficazes de mitigação e resposta, né? Então, planos de segurança, rotas de fuga, né? Então, sistema é muito comum falar na percepção de risco falar dos sistemas de alarme, né? A gente tem isso não está relacionado com a pandemia, né? Mas eu acho interessante saber. A gente tem o CEMADEM, que é um centro de monitoramento de desastres do Brasil, né? Que ele faz todo um apanhado aí, né, nacional. Então, ele vai te dizer, por exemplo, quanto que está chovendo lá na Bahia, né, e quanto que se espera que vai chover, índices de probabilidades, né, em relação ao acontecimento de desastres. Então, nesse sentido, né, também tem um estudo lá que fala sobre essa questão da confiança como uma variável muito importante na comunicação de riscos. Né? Então, isso é uma coisa que, se a gente pensar agora na pandemia, a gente tem com toda a tecnologia, né, a gente tem uma inundação de informação. Né? Então, tem informação para todo lado e você confiar nos dados, né, que você está tendo acesso é importante na adoção de estratégias de mitigação, ali, de preparação e de resposta também. Então, é algo que é interessante a gente pensar em instrumentalizar as pessoas a sempre buscar informações que sejam confiáveis, né, que sejam de segurança. Já vou até para o último tópico ali que fala das fake news, né? Então, você saber, você ter informações, né, incorretas ou às vezes distorcidas podem influenciar muito, inclusive nas adoções das estratégias de prevenção. Então, por exemplo, a gente viu, pelo menos aqui em São Paulo, né, há pouco tempo, que teve um afrouxamento muito grande, né? Se eu não me engano, posso falar besteira, mas se eu não me engano, de 70%, o isolamento caiu para 54%. Então, teve uma queda muito grande do isolamento social. Então, a que se deve isso, né? Algumas interpretações poderiam ser em relação a algumas comunicações, né, de risco que acabaram fazendo com que as pessoas se sentissem seguras para sair de casa, né, e para se expor ao risco. Tem, inclusive, né, nesse primeiro estudo que eu mostro aqui, eles falam não foi criado, né, nesse estudo, mas dentro da área a gente fala da síndrome do cry wolf.
sabe aquela história do lobo, né? Do menino que fica falando, olha, o lobo tá vindo, né? E o lobo não vem, o lobo tá vindo, o lobo não vem. E aí, uma hora o lobo vem e ninguém acredita, né? Ninguém foge do lobo porque achava que era de novo uma mentira. Então ele fala, né? Eles falam dessa síndrome como se fosse uma resistência em você aceitar os riscos mediante uma história passada de alarmes falsos. Então, talvez alarmes falsos, né, em relação à pandemia podem fazer com que as pessoas se exponham mais ao risco, né, e por isso da importância da gente ter sempre comunicações ali seguras, confiáveis. E a percepção de risco também está relacionada com o conhecimento do risco. E aí tem uma nota técnica lá da Anvisa, que é bem extensa, inclusive, que vai trazer, né, acho que algumas pessoas até fizeram alguns documentos um pouco mais simples, mas que vai mostrar todas as normas, né, tudo que a gente precisa fazer em termos de comportamento de prevenção, né, desde todas aquelas coisas, né, que acho que todo mundo já ouviu e já pensou muito sobre isso, de tirar o sapato, né, e tira a roupa, e limpa a mão, não coloque a mão nos olhos, né, a forma de colocar os EPIs, a forma de retirar os EPIs. Aqui eu reforço mais uma vez aquilo que eu comentei, né, de pessoas que estão trabalhando com os profissionais e que mostram que muitas vezes não é só a falta dos EPIs, mas a falta de manejo correto, né, dos EPIs, de muitas vezes na hora... Eu até tentei procurar um estudo, eu escutei, né, em uma dessas milhões de aulas e de lives aí que tem acontecido sobre o assunto, uma pessoa se referindo que o maior índice, o maior momento de contaminação é na hora do descarte dos EPIs, né? Então, que muitos profissionais da área de saúde estão se contaminando justamente nessa hora. Que você, depois ali de fazer procedimentos, né, e tudo mais, você vai tirar, tá naquele momento ali já de talvez um relaxamento, né, um descanso, e aí é muito a hora que acontece a contaminação. Outro aspecto são os problemas de infraestrutura, sociais e econômicos, e aí eu coloco que são contingências muito complexas e de difícil acesso para mudança, né? Então, por exemplo, você escutar lá de um profissional falando que não tem EPI no hospital dele. É uma coisa que não acho que a gente vai fazer mais do que acolher e dizer que ele deveria ter, né, o equipamento e tentar procurar com ele alguma forma de minimizar esse dano ali, né, até de repente pensar em denúncia, né, em contato com gestores, né, então tem muitos profissionais, né, e isso não é o que começou agora, né? Eu acho que se a gente pensar toda a rede do SUS e do SUAS também, a gente tem instrumentos aí com condições muito precárias de trabalho e as pessoas, né, agora com essa situação estão em condições muito mais precárias, né? Então é algo que logicamente não está no nosso alcance aqui de resolução. E outra coisa é essa sensação de impotência, né? Que é um sentimento aí que pode aparecer muito nos atendimentos. E tanto essa sensação de impotência, né, de que eu não posso fazer nada, né, diante de todas essas contingências muito complexas, e ao mesmo tempo eu quero fazer tudo, né, então esse papel aí de você, isso é uma coisa que a gente tem visto mais no papel dos médicos, né, de você querer ser ali o herói, querer fazer tudo e querer cuidar de todo mundo. A gente tem na classe médica muito essa noção de que a morte é um fracasso, né, de que se alguém morreu é porque você não foi capaz de cuidar, e a gente sabe que não é simples dessa forma, né? Então, acho que são problemas aí, né, que é pra gente pensar. Isso eu já falei, né, o desastre é relacional e escancara uma realidade anterior. Então, isso é muito comum, inclusive tem vários autores que, principalmente das ciências sociais, que vão discutir, né? Eles, inclusive, falam que não existe desastre natural. O que existe são os eventos adversos, né? O que existe é uma chuva muito com nível ali muito alto, né? Mas o desastre é relacional nesse sentido. Então, desastres são sociais, né? Então, por que que um desabamento numa área ali, né, onde a gente tem casas de alto padrão, não impacta da mesma forma como impacta ali numa favela na beira de um rio? Né? Então, é sempre a gente pensar isso dentro da análise do comportamento totalmente o que a gente faz, né, gente? Acho que é entender toda a questão do contexto todo. Né? Então, nunca vai ser só uma coisa muito linear. Né? São muitas variáveis ali que vão fazer com que aquilo tenha um risco muito alto.
E outra questão que acho que entra nesse problema social são os impactos da quarentena, né? Também a parte econômica. Eu já falei de algumas variáveis lá relacionadas à vulnerabilidade, né, em gênero, a questão social, questões familiares, tem toda aquela preocupação, né, das pessoas chegarem em casa e contaminar, né? Algumas pessoas tiveram casos, por exemplo, de luto, né, de profissionais que infectaram pais, mães, que vieram a óbito e que são pessoas que continuam trabalhando, né? Então, é bem complexo, né? Eu acho que essa questão de desse retorno para casa, né, de todas as preocupações em relação a isso. E também violência doméstica, né? Tem estudos que estão mostrando já tanto em locais mais, né, a China, por exemplo, que já está num outro processo ali de enfrentamento à epidemia, né, como o Brasil também. Eu estava lendo um estudo que estava falando que no Brasil teve um aumento lá de 40% a 50% na violência doméstica. Então, assim, né, acho que sempre a gente tem que ver dentro de um contexto, mas também tem toda essa questão como impacto da quarentena, né? Não só a violência, mas, por exemplo, um contexto que acaba sendo mais propício para o uso de substâncias, né? E os usos de substâncias que vão também ser contextos mais propícios para o acontecimento da violência e tudo mais. E não só a violência interpessoal, né? Vou mostrar daqui a pouquinho um estudo que mostrou quanto que a ocorrência de desastres acaba não só promovendo, né, um contexto propício para a violência interpessoal, quanto para o suicídio, né, para uma violência autoinfligida, né? Tem uma questão que é bastante trabalhada lá no manual do IASC também, que é em relação ao estigma social e à discriminação. Mais ou menos aquilo que eu falei lá das pessoas que estão sendo estigmatizadas de entrar dentro dos condomínios, né? Então, mesmo dentro de casa, né, de você se sentir sujo o tempo inteiro. Eu acho que um pouco do público, né, que a quem está se destinando esse trabalho, então áreas menos prestigiadas. Então, talvez um médico conceituado não seja tão estigmatizado, né? Mas uma pessoa, por exemplo, que trabalha na área de limpeza de um hospital, imagina o quanto, né, que carga de estigma que tem, né? O quanto que as pessoas vão querer ali, né, tá longe, não tá perto, e de repente isso vai trazer ali um impacto maior ainda para a saúde mental daquela pessoa. E, de repente, acho que imagino que eu tenho acompanhado algumas ações de reconhecimento, né? Então, tem lá os artistas que estão fazendo as lives para ajudar a comprar EPIs e para agradecer os profissionais da área da saúde, né? As pessoas que batem palmas, enfim. Acho que trazer um pouco disso também, né? Para trazer em contraposição a esse estigma, o quanto que as pessoas, de alguma forma, estão reconhecendo, né, esse trabalho que está sendo feito. Em relação ao luto, acho que são muito, né? Eu coloquei o S ali maiúsculo, acho que são muitos lutos, né? Então, não só de mortes. Então, como eu falei, pessoas que perderam eventos importantes da vida, né? Então, luto é uma coisa que a gente não compara, né? Ele é uma reação diante de uma perda. Então, tem gente que está perdendo pessoas e tem gente que está perdendo, por exemplo, a data do casamento ou a data de uma viagem. Enfim, acho que não é uma coisa que a gente compara, né? O sofrimento, o luto não se compara, mas ele tem que ser acolhido, né? Na medida em que ele estiver ali em elaboração. E a gente fala dentro da literatura do luto, dos lutos não autorizados, né? Então, esses, por exemplo, né? Inclusive lutos que não são do Covid, né? Então a gente está vendo pessoas também que estão morrendo de outras coisas e que também não estão tendo esse espaço. A gente fala muito do espaço da manifestação de dor, né? Então, dependendo da cultura, né, das crenças das pessoas, a gente tem muitos rituais de despedida antes, inclusive, da pessoa morrer, né? E os rituais fúnebres que estão sendo muito prejudicados. Então, toda essa questão, né, principalmente aqui em São Paulo, acho que imagino que isso se estenda a outros locais, você não pode ter mais do que 1 hora, né, ali do velório de no máximo 10 pessoas, as pessoas não podem se abraçar, né? Então acaba tendo uma supressão muito grande dessas manifestações, que são manifestações inclusive culturais, né? Como brasileiros, né? É muito comum isso, né? Da gente se abraçar, de tocar e chora, né? Então, são coisas ali que são absolutamente impensáveis nesse momento que a gente está vivendo. E o quanto que isso acaba criando um contexto
de risco para um luto complicado, né? Eu gosto muito da literatura do Worden, que ele fala dos mediadores do luto, né? O Worden, ele é comportamental, mas ele não sabe. Ele fala muito dessa análise contextual, né? O quanto que esses mediadores vão fazer com que esse contexto seja ali propício para o desenvolvimento de um luto complicado. Então, você olhar o momento em que a morte aconteceu, por exemplo, né? As mortes geralmente são repentinas, né? Por mais que a pessoa às vezes vá para o hospital e fique lá 3, 4 dias, poxa, gente, 3, 4 dias, né? Para sua mãe sair de casa e não voltar mais, isso é repentino, né? Então, é repentino, traumático, né? A proximidade da morte, né? É um dos mediadores que ele discute. Então, muitas vezes as pessoas morrem ali no hospital, você também não pode estar no hospital, porque não pode ter acompanhante, aí vai para o caixão lacrado, você não vê a pessoa, não se despede, né? Então, morte precoce, né? Então, a gente, contrariando um pouco do que se dizia antes, né? Não só pessoas com mais de 60 anos estão morrendo, então muitas pessoas também com idades, né? Antes, né, dos 60 anos também estão morrendo, então todo esse contexto aí de vários lutos, né, a gente tem encontrado bastante. Esse é o estudo que eu falei, depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar, mas só de uma forma geral ele vai colocando, né, ele coloca lá no estudo várias contingências ali que estão fazendo com que a gente tenha esses dois resultados, né, que é a violência interpessoal e a violência autodirecionada. Então, esse contexto de ameaça à própria vida, perda de amor próprio, perda de identidade, interrupção ou falha nos sistemas de saúde, colapso da coesão social e harmonia, destruição massiva e deslocamento da população. Nesse caso, nosso deslocamento, né, de ficar em casa, isolamento. Algumas características aqui de vulnerabilidade individual, né, sexo, crianças, idosos, baixa renda, exposição a eventos traumáticos prévios, a falta de suporte religioso, de suporte social, escassez de recursos básicos, olha lá o que a gente fala no PCP, né? Falta de aplicação das leis, impotência, né? Uma coisa que se fala muito em situação de emergência e desastre é todo aquele contexto de serviços que são feitos sem licitação, né? E a gente escuta, né, gente, nas mídias, né, o quanto que já está tendo, né, algumas averiguações aí em relação a superfaturamento de hospitais, né, desses hospitais de campanha, desvio de verba, né, então quanto tudo isso vai fazendo esse contexto aí para esse estresse, né, para essa raiva, e aí como que isso é externalizado de alguma forma, né, e aí a gente tem aí esse resultado para a violência interpessoal e para a violência autodirecionada. E um estudo super, né, fresquinho aí, super recente, né, inclusive, tem muitas publicações, né, que estão sendo aí de uma velocidade aí absurda, né, de publicação, de estudos, e os autores fazem uma reflexão em relação ao aumento de risco de suicídio também, né, então eles colocam algumas variáveis como preocupação financeira, isolamento social, ansiedade, que ela é, né, de uma forma vivenciada aí por todos, né, como a gente falou, que todos são afetados, então dificuldade de contato com ações comunitárias e religiosas, dificuldade para acessar tratamentos de saúde mental, inclusive pessoas né, que não por conta do Covid, mas que faziam, né, o seu tratamento lá no CAPS, por exemplo, e aí o CAPS fechou, né, e também acesso a armas de fogo, quanto que essas variáveis aí foram relacionadas a esse aumento do risco para o suicídio. Mas estou finalizando a minha fala, mas uma coisa legal desse estudo, né, eles não trazem só essa parte do risco, eles trazem também uma reflexão em relação a outros desastres, né, ele cita lá, por exemplo, o ataque de 11 de setembro, né, e algumas situações ali se eu não me engano, de furacão, do Katrina, né, que eles falam que essa vivência, né, dessa morte próxima, desses questionamentos aí sobre a vida, ela faz com que mude um pouco os pontos de vista sobre a saúde e sobre a mortalidade. E eles viram o quanto que, né, com entrevistas ali com as pessoas, o quanto que isso foi criando ali, acho que um contexto, né, para uma valorização da vida e tornando a morte um pouco mais temida, né, um pouco mais assustadora. E basicamente, né, falando sobre o suicídio nos atendimentos, eu acho que o que tem que se pensar é em sempre fazer uma avaliação de risco. Né? Acho que tal como você faria num atendimento normal, acho que fazer a avaliação e pensar num plano de segurança. Né? E acho que sempre deixar,
né? Isso é uma coisa que eu sempre falo e que é importante sempre deixar muito claro esse serviço, né? Eu acho que o CVV não tem como não indicar, né? Um número muito fácil, né? Acho que para a gente sempre colocar como uma possibilidade também nesse momento ali de um suporte que com certeza vai estar ali disponível, né? Como a gente não vai estar, né? Que é impossível, disponível 24 horas e com pessoas que são muito treinadas, né? E muito bem treinadas para fazer esse acolhimento da crise. Bom, finalizando, gente, eu acho que mais 2 slides. Uma coisa que se fala muito é de buscar a estabilização emocional, né? Entendendo que essas reações são normais, mas não é porque são normais que a gente vai falar, ok, não tem nada a ser feito. Então, essas estratégias de estabilização emocional, tem algumas delas aqui, no sentido de você sempre buscar estratégias, né? Então, uma questão muito importante é sempre resgatar aquilo que a pessoa já tem de estratégia, né? E que muitas vezes ela sabe fazer, mas ela não está se dando conta e não está acessando isso. Então, buscar as estratégias já de enfrentamento, né? Então, o que você faz quando você está numa situação, né, de crise? Eu imagino que ninguém tenha vivido ainda uma pandemia, mas dá para a gente pensar em outras situações, né? O que você fez? Deu certo o que você fez? Não deu? Será que você pode adaptar essa situação, né? Então, retomar estratégias e ferramentas de cuidado. Eu vou parafrasear aqui, né? Trazer uma metáfora que uma colega utilizou, a Débora Noal, ela trabalha no Médicos Sem Fronteiras, ela tem estado à frente do CEPED da Fiocruz, né, com toda uma mobilização aí para atuar no Covid, e ela falou assim para a gente pensar num cardápio de ferramentas, né, então quando você vai num restaurante, você não come tudo que está no cardápio, você olha, né, você fala, olha, vai depender, né, do seu nível de fome, vai depender se você vai comer com outras pessoas, vai depender se você tem alguma restrição alimentar, né, quanto tempo você tem para comer. Então, a ideia é que a gente apresente sempre um cardápio de estratégias e adapte isso à situação ali, ao contexto que a pessoa tem, aquilo que ela consegue, de alguma forma, manejar. Então, exercícios, né, ações que auxiliem na redução desse nível de estresse agudo, atenção às necessidades básicas, né? Então, são perguntas muito simples, né? Você comeu hoje? Quantas vezes você está comendo? Você está indo no banheiro? Você está tomando água? Lembrar que o isolamento, ele é social, né? Em alguma das aulas eu ouvi isso também, eu acho que é muito importante, que o isolamento social, ele não é um isolamento afetivo, né? Então, hoje em dia, felizmente, pelas redes sociais, pela internet, a gente consegue, de alguma forma, dar conta de minimizar, né, essa questão desse afastamento físico. Reenquadrar planos e estratégias de vida, sempre buscando essa sensação de pertença e conforto social. Compartilhar ações e estratégias de cuidado e solidariedade. Isso é uma coisa legal, que em uma das reuniões ali do trabalho, a gente até comentou de ter um espaço para compartilhar com os supervisores, né, compartilharem com os supervisores estratégias, né, então muitas vezes vão vir dos próprios atendidos, né, estratégias ali que podem ser, né, boas estratégias que podem ser copiadas, que podem ser compartilhadas. Evitar o uso, né, de tabaco, álcool e outras drogas para lidar com as emoções, né? Então a gente sabe também que muitas pessoas têm esse uso, né, anterior, mas que seja feita essa reflexão, né? Então você está utilizando essas substâncias para poder fugir dessa sensação ruim que você está tendo, por essa situação que você está vivendo. Então, será que tem outras opções, né, para a gente tentar substituir, sabendo que isso pode, né, ser risco para, por exemplo, o que a gente falou da violência? Buscar fontes confiáveis de informação, né? Então, recomenda-se aí todo o trabalho lá da Fiocruz, né? Eles vão recomendar o site da Organização Mundial da Saúde, né? Então, fontes que sejam de fato, né, confiáveis, né? Em relação às coberturas midiáticas, sempre pensar em dosar, né? Eu acho que a informação é sempre importante, mas a gente precisa entender que muitas vezes se você ficar assistindo TV o dia inteiro, vai se falar disso o dia inteiro, né? Então acaba sendo mesmo uma overdose de informações e isso pode trazer ali, potencializar, né, aqueles sentimentos de medo, das preocupações, enfim. Estimular o espírito solidário, incentivar a participação da comunidade, né, sempre dentro ali das medidas de biossegurança, né, possíveis.
não, né, no caso, não trazendo nenhum tipo de aglomeração, e buscar um profissional de saúde quando as estratégias utilizadas não estiverem sendo suficientes para lidar com essa desestabilização emocional. Acho que o projeto é um exemplo disso, né? Eu acho que é essa busca de um profissional, mas se for o caso, inclusive, de outros, né? Eu acho que algumas pessoas vão ter, talvez, dificuldades para poder fazer esse tipo de trabalho da forma online. A nós cabe somente esse tipo de atuação, mas de repente, né, você pensar em serviços de saúde, né, inclusive alguns vão ser indicados, o quanto que isso pode acontecer, né? Então a busca ali por uma unidade básica de saúde, né, para algum CAPS que esteja ali em funcionamento, enfim. Finalizando a minha fala, eu fiz, né, tentando criar aí alguma imagem que facilitasse visualmente tudo isso, né, que a gente falou. Eu acho que são cada assuntinho, né, cada pequeno assunto que a gente trabalhou, acho que daria para ficar horas e horas falando e pensando em todas as variáveis que podem influenciar, sendo medidas de proteção, sendo medidas de, né, fatores de risco, mas de uma forma geral, acho que a ideia é essa aqui, né, você pensar sempre em criar um contexto de validação, né, envolve aí toda a naturalização do sofrimento, a naturalização das reações. No nosso caso, né, eu falei daquilo que todos somos afetados, eu acho que mostrar que todos estamos confusos, que todos estamos incertos, né, até mesmo nós aqui como profissionais de saúde, eu acho que não é ruim, né, a gente admitir isso, que é algo que está afetando totalmente, né, o mundo todo, de alguma forma, é claro que em níveis diferentes. Mas então validar muito esse sofrimento, acolher, né, dar um espaço. A gente falou lá dos lutos não autorizados, né? A gente tem né, muitas pessoas têm aí de uma forma muito simples essa vontade de querer comparar, sabe? Mas seu pai nem morreu, né? Ele tá lá, doente e tal, mas ele nem morreu, tem gente que morreu. Sabe, assim, fazer comparações, né? E não é hora de fazer comparação. O luto, o sofrimento não é uma coisa que a gente compara. Se a pessoa tá sofrendo porque ela teve que desmarcar o casamento dela, é um sofrimento legítimo, né? Então ele tem que ser acolhido e tudo mais, né? E aí buscar sempre né, nesse sentido, as ferramentas, né? Então, quais são as ferramentas? Quais são os instrumentos? Pega lá o cardápio, né, de ferramentas, o que a gente pode fazer no sentido de estratégias de enfrentamento, sempre buscando aí essa estabilização emocional. Exatamente o que ela significa, vou ser bem sincero para vocês, é difícil, né? Eu acho que determinar o que é, né? Quem aqui está com estabilização emocional? Não sei se eu posso dizer que eu estou, mas acho que é algo que a gente precisa sempre, né, refletir, buscar o que a gente precisa fazer, né? E sempre buscando apoio, né? Eu acho que quando a gente fala de trabalho voluntário, acho que é importante falar isso muito discutido no contexto de emergências e desastres. A gente tem uma cultura muito solidária, né? Então a gente tem muito essa ânsia de querer ajudar as pessoas, de ser sensível ao sofrimento, mas a gente precisa sempre avaliar o quanto que isso é adequado ao momento, né? Então, que todos se sintam seguros para poder fazer essas intervenções, né? Eu acho que vai ter todo um suporte para que isso aconteça, mas ninguém vai ser menos profissional, né? Menos psicólogo, se assumir que não está pronto, né? Que não está talvez no momento para poder fazer esse tipo de trabalho. É legal que a gente tenha sempre essa mobilização aí para as pessoas costumam dizer, né, que não é qualquer ajuda que ajuda. Então, esse trabalho precisa estar muito bem pensado em relação a isso. Bom, falei muito, né? Eu acho que é mais ou menos o que foi separado aí para a gente discutir. Acho que a gente tem uma longa tarde aí para discussão de muitas coisas. Eu não olhei pergunta nenhuma, tá? Eu não sei como que a gente vai fazer essa dinâmica, mas é isso. A gente separou as perguntas, elas estão aí todinhas em ordem para você. Não sei se você quer que a gente leia ou você lê lá e responde uma por uma. Eu não sei. O que será que pode ser mais Roberta, você lê? Posso ler, Daphne, começar agradecendo a sua excelente explanação sobre as ideias de primeiros cuidados e sobre o que a gente precisa estar atento e consciente para o nosso trabalho. Acho que foi bastante útil, um ótimo ponto de partida para todos nós, para nos organizarmos para esse trabalho.
Tem 5 perguntas aqui já apresentadas, e depois se alguém mais tiver alguma. Num dado momento, Daphne, você falou sobre o cuidado que a gente precisa ao dar falsas esperanças ou mentir na tentativa de animar a pessoa, acalmar a pessoa. E então o Tiago Caligari pergunta, existe alguma forma de dar esperanças verdadeiras? Foi um assunto que foi um pouco discutido até, eu acho que em algum momento algumas pessoas comentaram sobre, enfim, o que é possível falar, né, num contexto de dor. Então, no caso aqui, esperanças verdadeiras seria, eu não sei o quanto que a gente tem de informação para ter expectativas verdadeiras, né? Por exemplo, alguns estudiosos que estão falando aí que a gente vai viver por anos, né, em decorrência disso, aquela questão do isolamento escalonado, né, de que talvez até 2022 a gente tenha ocasionalmente mais isolamento. Então, assim, eu acho que assumir a incerteza, eu acho que é algo importante, né? E eu acho que isso não é necessariamente ruim, né? Eu acho que a partir do momento que você não tem uma informação determinante, você está se abrindo a pausadamente aí, as semanas, a cada mês, uma reavaliação da situação. Eu acho que a gente vai ter que aprender a fazer isso, né? A não ter, talvez, planos muito grandes, né? E se adaptar aí passo a passo, né? De acordo com as coisas que vão acontecendo. Não sei se foi uma esperança verdadeira e que eu... Acho que até estou tentando, eu não achei aqui, mas eu estou tentando me recordar, se não me engano o André que havia comentado, que uma possibilidade de dar esperança é olhar para o que a gente está fazendo e o que está sendo feito para seguir caminhando, né? Então, uma esperança no sentido do que o que a gente pode fazer agora para continuar nesse caminho, nesse percurso, que não é fácil. Né? Sim. Acho que é um tipo de esperança, se não me engano, foi o André que comentou. A fala do... Essa daí, a do André. Tiago, eu me pergunto se seria uma boa maneira de dar esperanças verdadeiras. Escutar e descrever os cuidados que estão sendo feitos sem supor resultados. Acho que assumir essa falta de certezas mesmo, acho que é algo que pode ser confortante, né? No sentido de que, não, a gente não tem certeza, né? De nada. E acho que tem que ir se adaptando a cada momento. Uma coisa que a gente vê bastante em desastres, né? Inclusive algumas pessoas vão condenar totalmente isso, mas é muito comum você ver a discussão do quanto que o desastre ele acaba sendo uma oportunidade, né? Para você, por exemplo, em relação lá a Suzano, é, é óbvio, gente, ninguém vai falar que foi bom o que aconteceu, mas como resultado de todo um impacto que teve na rede ali da cidade, muita coisa melhorou, no sentido de colocar ali, de ter um contexto para melhorar serviços, né? Então, a rede, por exemplo, contratou lá mais de 40 psicólogos para dar conta. Então, foi feito toda uma rede ali de preparação, né? Para que as pessoas se formassem, né? Então, profissionais ali treinados para atuar e para dar todo um respaldo, não só a Raul Brasil, mas a todas as escolas ali da cidade. Então, assim, talvez a gente possa ter, acho que não é o caminho de romantizar, né, a pandemia, mas é no sentido de pensar que a gente pode tirar lições disso, né? Inclusive as maiores discussões aí, tem muitos congressos que vão trazer. A gente teve se não me engano, ano passado, que era justamente para discutir as lições aprendidas nos desastres dentro do Brasil. Então, falava-se desde lá do Césio 137, lá em Goiânia, né, até a Boate Kiss, né, tinham pessoas, por exemplo, lá representantes da rede de saúde mental, de Brumadinho, de Mariana, que contaram lá coisas que foram já utilizadas em Brumadinho, né? Então, ferramentas, tecnologias que já foram utilizadas, sempre pensando nessas lições aprendidas com os desastres. De novo, sem romantizar, mas acho que é uma perspectiva talvez um pouco positiva, né? De ver essas lições aprendidas. Bacana.
A Gabriele Soares, Daphne, pergunta o seguinte: devido ao vírus, o acesso ao corpo do ente querido não é possível, mesmo após a cremação. Minha dúvida é: existe alguma forma de auxiliar no processo de luto, visto que o processo de velório, enterro, que é algo que auxilia para concluir esse ciclo de vida, está impossibilitado? Acho que você falou um pouco disso, né? Sim, e isso é uma coisa que a gente nem precisa ter o nosso cardápio pronto, né? Pensando naquela metáfora. Eu acho que você conversando e você levantando um pouco das informações das pessoas, né? Você pode ter algumas situações que vão ter a função do ritual, né? Então, por exemplo, eu não consegui me despedir, né? Eu não consegui ver, mas meu pai gostava muito de comer sei lá o que, né? Estrogonofe. Então, vamos fazer um dia, né? A família inteira, e todo mundo junto, vai fazer estrogonofe, né? A gente vai fazer do jeito que ele gostava, a gente vai fazer pensando nele, a gente vai lembrar das coisas, né? De como ele fazia, né? Tentar alguma estratégia ali, no sentido de fazer uma homenagem, né? Isso é uma coisa que é muito indicado quando a gente tem aqueles casos de desastres em que as pessoas não têm corpos para velar, né? Então, por exemplo, um acidente de avião, muitas vezes você tem partes de corpo ou você não tem nada do corpo, né? Tem aqueles acidentes em que tem aquele lá do Malásia, lá, Airlines, que sumiu, né? Então, é um luto que está aí, né? Não teve um ritual de despedida. Então, recomenda-se fazer, né, esse tipo de homenagem, né, de ritual, da forma que seja possível. E aí, acho que a gente tem que usar a nossa criatividade também, né? Para pensar nessas ações, sempre em conjunto com os enlutados. Clarissa, a Clarissa Pereira, próxima pergunta, eu não entendi a sua pergunta. Cláudia, você quer repetir, fazê-la aqui? Você escreveu 3 meses após a normalização da situação. Não sei em que momento que era. Não, ela estava falando, oi Daphne, você estava falando nessa hora das reações, né? E de que a gente deve naturalizar as reações e tal. E aí você trouxe uma lista de coisas e falou, inclusive, do cuidado com o diagnóstico nesse momento, né? Porque tem a ansiedade, medo, depressão, etc. E aí você falou 3 meses, e eu só fiquei na dúvida se você estava se referindo que é do início desses sintomas que eles duram 3 meses, ou é no momento em que a situação normaliza de novo, que a gente ainda pode observar por 3 meses a duração disso, porque eu acho que isso, inclusive, faz a diferença para a gente pensar no momento do nosso atendimento, né? Sim, eu acho que não tem uma resposta certa para isso, porque a ideia é pensar em um desastre súbito. Então, acontecendo o desastre, a partir dele seriam esses 3 meses. Mas, no nosso caso, ele é um desastre que ele é crônico. Então, acho que nesse caso teria que se repensar, né? Porque seria desde o começo, mas que começo? Quando começou? Começou lá em novembro do ano passado, não é? Quando falaram lá na China, começou quando teve o primeiro caso no Brasil. Então, talvez nem ajude muito esse número no momento, né? Eu acho que teria que pensar mais sobre isso. A Gabriele Soares também pergunta sobre a ausência de equipamento pessoal de segurança, né, de EPIs, o próprio profissional pode querer se negar a trabalhar devido a isso. Qual seria a nossa orientação, visto que a participação deles é fundamental, porém isso o coloca em risco? Eu acho bem complicado. Eu acho que a ideia seria colocar na balança, né? Porque eu nem sei, não tenho capacidade de falar sobre isso, até juridicamente, né? Pensando, mas pessoas podem se afastar, né? Por não se sentirem aptas, por não pedir licença, né? Nesse momento. Mas no caso, acho que teria que colocar na balança, né? O que vai significar você parar de trabalhar, ou então, de repente, uma denúncia, né? Ou então, não sei, não é, com certeza não é o melhor caminho, mas algumas pessoas improvisam, né? Às vezes, algumas medidas de segurança. Tem até algumas pessoas que estão. Esses dias eu estava vendo algumas medidas para você prolongar o uso, né, dos equipamentos, né? Colocar uma proteção, para trocar a proteção e não trocar o equipamento.
enfim, acho que eu vi para quem denuncia, eu acho que depende do hospital, né? Eu acho que geralmente os hospitais têm ouvidoria, né? Alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo, também não sei, gente, como que isso acontece, mas o Ministério Público, né? Pensando numa esfera aí maior, também deixo a desejar muito nessa. Os sindicatos dos profissionais específicos, né? Então, os sindicatos dos enfermeiros estão cuidando disso, dos médicos, dos sindicatos de profissionais da limpeza e de manutenção. De qualquer forma, eu acho que a gente tem que pensar num olhar individual. Então, se a gente vai estar falando com aquele indivíduo que não está se sentindo apto a fazer o serviço, o nosso olhar é para ele e a gente vai ajudá-lo a se sentir da melhor forma possível, se é denunciando, se é se afastando, se é saindo de licença, enfim. A gente precisa lembrar disso. É claro que para o sistema como um todo isso é um problema, mas a gente está cuidando daquela pessoa que está pedindo ajuda naquele momento, né? Então, acho que o nosso principal olhar nesse momento é esse e, enfim, e torcer para que aos poucos as condições de trabalho melhorem para todos, né? Sim, e acho que até ouvi um pouco, eu não sei qual que é às vezes uma fantasia, uma expectativa, né, de às vezes a gente achar que tem que ser aquelas coisas todas lá, igual a gente vê naqueles filmes lá sobre o Ebola, né, parece astronauta, né, de tanto paramento. Então, entender um pouquinho, né, o que está faltando, não que a gente também sejam os profissionais adequados para fazer esse tipo de avaliação, mas entender um pouquinho mesmo essa né, preocupação. O que se espera, né, dos EPIs e tudo mais. Só para finalizar isso, alguém, e Lilian, comentou que os conselhos profissionais também estão recebendo denúncias, né, não só os sindicatos, os conselhos também. E acho que é isso. O resto já foi comentado. Tem mais uma pergunta da Paula Grande, que contatos de instituições e serviços assistenciais seria importante termos em mão. A gente está organizando, Paula, algumas listas de contatos. Primeiro a gente está checando esses contatos para ver se eles vão ser efetivos. Então, por hora, a gente está organizando um glossário e vocês vão ter em mãos uma lista de possíveis serviços para encaminhamento. Acho que é isso. Tem alguns outros comentários de agradecimento, Daphne, depois você dá uma olhada ali. Legal. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Se não, podemos parar por hora. Temos uma meia horinha de intervalo até começarmos com a aula da Joana às 4 horas. Ok? Eu vou tentar ajustar aqui para não precisar ficar autorizando. Eu peço desculpas para algumas pessoas que tiveram que ficar esperando na sala de espera para entrar. E eu vou tentar tirar essa autorização para a próxima aula. Eu gostaria de falar uma coisa. Diga, Daphne. Eu gostaria só de agradecer. Eu acho que eu esqueci de falar isso no começo da fala, né? De agradecer também o espaço, né? Para esse compartilhamento. É uma contingência muito lamentável, né, que nos une, mas acho que é muito legal a gente ver toda essa mobilização e eu me sinto muito honrada de estar aqui, de estar compartilhando tudo isso com vocês. Não só compartilhando, como participando ativamente, criativamente, a gente que agradece, Daphne. Sua contribuição tem sido riquíssima. Honrado está o Paradigma, nós professores do Paradigma, de ter você aí ajudando. Poxa, obrigada demais. Então, suspendemos, fazemos uma pausa agora, nos vemos daqui meia hora, pessoal. Até já. Até.